adolescentes. Eu tinha uma aluna, inclusive antes de vir para cá, ela tinha 55 anos. Eu ensinei as primeiras notas para ela. Hoje, ela é solista da banda que eu era solista. Então ela ficou no meu lugar. Então esse é o legado que a gente tem que deixar. Os outros, a gente se vai. Em algum momento a gente se vai. Ou a gente vai para caminhos diferenciados. Mas quem ficou, continua levando. A indagação que eu faço para que a gente possa nos questionar, né? O que é que a cultura faz dentro dessa comunidade periférica, que alguns anos atrás apresentava o maior índice de criminalidade da nossa cidade. E o que é que esses jovens vão fazer depois desse processo? Porque a gente trabalha esse olhar de respeitar, fazer respeitar, entender os outros grupos dentro de um grupo, né? Quando a gente participa de um grupo, a gente passa a entender a linguagem dos demais. Então, se eu não vou ofender aquele grupo, eu tenho um olhar diferente. Mas quando o jovem está latente, correndo por espaço, querendo e não é visto, esse jovem, ele vai deixar alguns processos não muito bons para a nossa sociedade. Então, eu acho que eu tentei falar um pouco da economia, falar um pouco dessa importância do coco inserido dentro da sociedade, sem contar a história da importância do coco emocional, do coco que é remédio. Quando a gente brinca na roda de coco com nossos mestres, a gente sai mais forte, a gente sai nutrido de energia, de conhecimento, de importância tão grande que só a cultura popular nos ensina, que a certeza da vida é esse encontro do brinquedo, dessa passagem para outra, né? E assim são os sábios, são nossos mestres que nos trazem a certeza da vida. Então, se eu brinco, se eu me divirto, eu vou viver. Se eu respeito, se eu trabalho em grupo, eu vou viver. Se eu consigo me colocar como protagonista, eu estou vivendo muito mais, porque eu estou vivendo o presente, pensando no passado e fazendo o futuro. E hoje, o Coco falou do barro, me enriquece com esse olhar de composição, né? A galera chega com uma poesia mais aberta, e diz, como é, professor? Eu digo, não, vou metrificar não, é desse jeito, porque é o contemporâneo, é o que eles vivem, é o sentimento deles. E às vezes a gente sente, o mestre, desse jeito não, é desse jeito, foi isso que eu passei. E hoje eu consigo compreender um pouco disso. Pisa. Eu queria que o senhor falasse a partir em relação ao fazer artístico do grupo, o senhor enquanto mestre, contribuindo com a cultura, não só da região, mas acho que do estado também. Porque a partir do momento que vem meio que essa missão de ser mestre, a gente também está contribuindo para além do nosso território. Porque a gente vai ensinando, né, à medida do tempo, a diversas pessoas, independente daquelas que estão junto com a gente. Primeiro de tudo, boa noite. Olha, a minha cidade é Pesqueira, meu nome é Antônio Ferreira, mas conhecido dentro da aldeia como a mestre Pirrila do Samba de Coco, origem do Ororubá. Veja só, eu tenho um grupo de coco dentro da minha aldeia faz 25 anos que eu venho nessa luta, tentando explicar para esses jovens que antigamente, ainda hoje tem jovem que não sabe o que é uma cultura. Esse é meu filho, hoje ele já toca comigo, minha filha também toca. Eu já tenho um neto também que já faz parte do meu grupo também. Eu cheguei quando eu comecei a lançar o coco dentro da aldeia, primeiro eu comecei aqui com Raiz, em 99. Eu vim da aldeia aqui, comecei com Raiz ali no Cruzeiro e depois disso daí eu cheguei na aldeia e formei esse grupo que está localizado até hoje. Mas eu na minha aldeia, eu tenho nas quartas eu fazia um ensaio, explicando às crianças. Eu dei aula 10 anos nas escolas indígenas, às crianças, ensinando como era que tocava instrumento, cantava verso, porque
Existe coco que ele tem a embolada, ele tem um verso. Já os meus versos é meio diferente. Eu faço o refrão, respondendo para o refrão, e eu digo o verso. E tem coco que tem a embolada. Eu tenho que explicar isso para eles, porque cada um, eu acho que canta de um jeito. Eu não vou dizer para você, não, eu sou melhor do que ninguém, mas dentro da minha aldeia, o meu estilo é aquele. Tem um ritual, que é o toré dos índios, e através tem um samba de coco. Porque é uma cultura. Para quem entende o que é uma cultura, a cultura sempre ela tem que estar viva, não pode deixar que ela morra. Porque, olha, eu mesmo faço isso, muita gente me critica. Você está ficando caduco, já está velho, fazendo papel de passo. Não, não é papel de passo, é porque eu sei fazer. E minha leitura é pouca, eu estudei Mobral, mas eu tenho muita inveja de quem sabe ler muito, mas o que eu sei, Deus me deu. Eu não aprendi com ninguém. Foi Deus que me deu meu dom, e isso eu faço hoje com muito orgulho. E sempre eu digo a meus netos, a meu filho, daqui uns anos, Deus já quem sabe, quando eu for embora, eu já tenho um neto que já está assumindo meu lugar, é o filho dele. Nós já cantamos junto, já cantamos em cidade, sítio. Então, eu quero dizer por isso o seguinte, todo dia eu digo para eles, vocês trabalhem para não deixar essa cultura, um dia ela morrer. Porque a cultura sempre é viva. Cultura é... E outra coisa, eu não sei se o mestre vai concordar comigo, mas cultura não é para todo mundo. É para quem já nasceu para a cultura. Eu vejo muita gente, eu canto, tudo bem. Mas um dia um poeta me perguntou para mim, mestre Pirreira, você entende o que é a cultura viva e a cultura morta? Eu disse, eu entendo. Porque a cultura viva, ela... Mas que tudo você vê, um sanfoneiro, um boiadeiro, um caipira cantando, ele tem que ter a primeira e a segunda voz. Mas se um estiver cantando errado, aquilo cai, entendeu? Então, eu sempre trabalho do coco assim. Eu fui para os Quilombola lá em Belo Jardim e comecei a cantar, rapaz, disse, não. Eu falei, isso é o estilo da minha aldeia, eu não vou imitar ninguém. E você pode cantar de um jeito e eu cantar de outro. Só que a base daqui do Coco da Coberta, mais ou menos eu tenho uma base. Então, nós nunca cantemos junto, normal, Raiz, Severina, Cício Gomes. Eu sou daquela época de 99. Então, eu hoje fiz questão de sair da minha aldeia, chamei meu filho, olha, seu pai, o menino chamou a gente, está com mais de 15 dias. Se ele fez conta da gente, tem que fazer dele. Vamos para lá. Peguei um caranguinho velho aqui em casa e viemos. Daí 11 horas para chegar agora. Mas eu fiz questão de vir. Eu quis participar da festa de vocês, com muito prazer, porque um dia que eu precisar dele também, ele vai na minha aldeia. Então, moça, eu queria dar muito obrigado a vocês pelo espaço da fala. Então, a cultura para mim é isso. O pessoal pode dizer, não, eu não vivo da cultura, mas só no dia que eu morrer eu abandono a cultura, mas enquanto eu estiver vivo, o pessoal vai lá em casa, filha, eu fiz um coco, olha aí, vê se está certo. Não, está errado. Você tem que encaixar peça por peça, senão a música não tem sentido. Então eu explico para o pessoal, né? Então, foi um prazer muito grande e vamos bater palma para a festa desse chefe aqui, que ele merece. Então, gente, para quem chegou agora, a gente está trazendo um pouco da contribuição do nosso fazer artístico dentro de várias áreas na cidade e transformando esse ambiente num ambiente de formação cultural, política, para que os nossos jovens e nossos brincantes de coco possam também comungar desse saber desses mestres e fazedores de cultura. Acho que agora... Então, seguindo, a gente tem Bruninho, né, que é da área de tanto musicista, mas também de audiovisual. E eu queria que você falasse um pouco assim desse seu trabalho, assim, no sentido de contribuir para essa cultura, suas perspectivas também nesse lugar de estar próximo de vários artistas, porque como você toca diversos instrumentos, então eu sei que você tem contato com vários artistas.
E estar imerso nesse lugar, como é esse fazer de cultura, essa contribuição para a cidade de Arco Verde e do estado como um todo. Boa noite. Alô. Quero agradecer o convite. Meu amigo. Quero agradecer o convite por estar aqui com vocês. E é o seguinte, eu tenho 25 anos de música, que eu comecei a aprender, né? E quando eu comecei, eu já fui aprender para poder ensinar meus amigos, para formar uma banda e tal. E assim, eu sempre fui envolvido assim nessa parte de ensinar, de aprender junto também, sabe? E com o tempo eu fui também me interessando por gravar, por começar a produzir, só que no tempo não tinha esse equipamento todo. A gente pegava um gravadorzinho, colocava uma fita, dava o play, aí gravava alguma coisa, né? Dava o rec, gravava, aí dava o play, gravava em outro gravador e já ia formando as pistas, né? E assim, a gente com o tempo a modernidade vai nos ajudando, né? A tecnologia. E assim a gente vai se envolvendo com muitos artistas e várias vertentes. E assim, eu acho que na cabeça do artista a gente tem que ser aberto para tudo, certo? Para todo estilo musical e tal. E assim, você vai absorvendo aquilo ali tudo e vai fazendo sua vitamina, vamos dizer. Você junta tudo e vai criando, né? E assim, o Marcelo me procurou, né? Com um desafio, ele disse, tô com meus alunos aqui, a gente quer gravar um CD, tá? Um trabalho, né? E assim para mim foi desafiador, porque assim eu vi um monte de crianças, meninos, rapaz, mas eu enxerguei ali, eu disse, rapaz, a vontade dele e assim, o potencial da vontade dele e assim, e os meninos, né, vamos fazer. E assim, foi um desafio e assim o resultado foi muito bom, né? O resultado foi muito bom, a gente conseguiu tirar um som legal, os meninos arrasaram, bicho. E assim, desculpa, eu não tenho muito jeito de falar assim. E assim foi massa, né? Pelo menos o resultado final foi bom. E a gente já tá planejando já outros trabalhos, né, Marcelo? 50% já, projetado já. E é isso, pessoal. Pode passar a bola, pessoal. Só frisando uma fala que ele não falou, é muito importante pra gente, quando a gente sai do fazer dia a dia em casa, que a gente chega no estúdio, tudo é encantado. A gente chega no computador, abre um aplicativo, um programa que tem milhares de possibilidades. E pra gente é muito importante a gente encontrar pessoas que tenham essa sensibilidade de entender, de ouvir o trabalho da gente, para que ele transforme do jeito que a gente faz no dia a dia. E ele é muito neutro nisso. Ele dá os toques, não sabe que não vai ter não. E isso pra gente é importantíssimo, porque nem toda cidade tem profissional desse tipo. E a Arco Verde tem vários estúdios. Mas quando a gente chega no estúdio, o indivíduo, o profissional, ele não tem um perfil cultural. Isso é um bloqueio enorme para nós fazermos cultura popular, né? Às vezes eu penso, por que não grava um CD? Por que não faz isso? Mas a gente chega em alguns lugares, e isso é a principal dificuldade. E Bruno, ele traz essa vertente de ter vivido na nossa comunidade, de ouvir os sons do coco, de entender. Aí isso é tudo pra gente. Vem aqui agora, Mestre Alberoni. Falar da Alberoni é muito fácil porque eu conheço Alberoni há 20 anos por aí. E a gente teve a oportunidade de trabalhar em um projeto no primeiro ponto de cultura do sertão de Pernambuco com Henri Pereira. Eu, adolescente, era gestor de um núcleo de música. O Alberoni foi meu mestre para ensinação pífano pra gente e confecção de instrumentos musicais. E aí a gente se encantou, né? A gente aprendeu música com o Alberoni aprendia a pular para trás. A gente leva Alberoni. Agora vou aprender a pular para trás que o mundo é massa demais. Pisa.
dar salto para trás. Nunca aprendi, tentei, mas nunca consegui. Não. Meu nome é Alberone, eu moro aqui em Arco Verde, nasci aqui em Arco Verde, capital de São Lucas. Falar dessa cultura, né? A gente vive ela hoje. Então, eu vejo assim, desde que quando começou, sempre teve as culturas populares de banda de piso, sempre teve isso aí, de aldeia, mestre pirrila, sempre, né? Sem esse movimento hoje de governo, 20, 50 anos atrás, sempre teve um coco na aldeia, sempre teve, né? Esse movimento. Eu estou puxando mais por isso daqui, que é a banda de picho, o coco, o boi, né, de Luiz Preto, negócio de... Mas também tem marujada, tem outros no Brasil. Essa coisa de popularizar e fazer com que a sociedade tivesse visto essa cultura, que até certo ponto a gente só ouvíamos músicas de rádio, né? Pensava, mesmo na minha infância, eu via que a cultura era só, não tinha cultura. Passava uma banda de pife lá em Boique, quando eu morei lá, mas não tinha essa visão de hoje. Era mais a música de mídia. Isso começou mais ou menos, pelo meu ver, em 92, quando foi 1992, quando essa cultura popular, musical, de raiz familiar, foi mostrada. Foi em 92, eu me lembro, através do movimento Mangue, do Nação Zumbi, movimento do Recife, que abriu essa visão que hoje nós temos em Arco Verde, temos todo o Brasil, essa visão de que essa música existe, essa música é boa. E é uma música de inclusão social, né? É a música cultural, a música raiz, a visão dela hoje, não é uma visão só monetária, de show, de vender sua cerveja, vender sua festa, como a música da mídia. Então, tem um passo de inclusão social que foi descoberto no decorrer do andamento também, da importância, né, dessa cultura popular. E a chama de turismo, como o Marcelo falou, que o que chama o turista não é a música que passa na rádio, porque ali já está passando todo o Brasil. O que chama o turista do local é a música local, é o artista local que chama. Que nesse ano, assim, no São João de Arco Verde, eu vi uma falha muito grande sobre, em relação ao artista popular, né? A visão desse ano foi mais para a visão de palco mesmo, da mídia. E a cultura popular, que foi o que começou essa festa de Arco Verde, aí foi através dos artistas, né, da cidade, e não ter esse apoio todo, que em outros anos a festividade foi maior, né? A importância da cultura popular, né, hoje, dessa visão que todo mundo conhece hoje, quer dizer que o Brasil conhece, uma grande porcentagem do Brasil conhece a cultura popular, né, através. E quem ajuda a cultura popular são uma porcentagem das instituições, exemplo, SESC, né, tem outras, mas o que mais ajuda é o governo. A cultura popular, se não fosse o governo, né, como é que ia sobreviver? Isso aí, com a bilheteria, como as bandas, né? É o governo que ajuda. E se o governo não der esse apoio, a cultura vai tende mais a perder e cair para um grande mercado. O mercado mesmo da música, né? É a importância para mim, na minha vida, a cultura. Sempre, desde 9 anos de idade, eu comecei a tocar violão, sempre toquei um violãozinho. E essa cultura, esse mestre aí, que a gente vive eles até hoje, né? Mesmo que já partiram, a gente foram eles que me abriram a cabeça para fazer cultura. Desde cantoria, desde poesia, desde verso de feira de literatura, de cordel, de maracatu, todo tipo de cultura. Eu entro nessas igrejas, tudo. De cultura que me faz o meu eu, né? Aí hoje eu fabrico rabeca, hoje eu vou no mato, derrubo o pé de molungu,
boto para secar, já fiz, estou perto de 300 peças já nesses 20 anos. Né? A cultura foi o que fez as pessoas me conhecerem, né? Me conhecerem popularmente, quem me conhece, né? Meu trabalho. A cultura popular me levou para fora do país, me levou para a Alemanha, da Alemanha fui para outros países, né? Através dessa rabeca, desse movimento. Quer dizer, uma coisa muito grandiosa. Eu nunca imaginei participar de bons e grandes eventos e assim acontece. E a cultura, sendo uma música difícil, a gente tem que amar a cultura, tem que amar mesmo, gostar muito do que faz, para poder fazer ela permanecer, desde criança, né? E os que a gente vai partir e os que vierem, pelo menos deixe bem semeado, porque a gente, cada um na sua área, semeie bem semeado para que não morra essa cultura individual de cada um, né? Desde o toré, do corpo, da banda de pífano, da rabeca. Uma coisa que a gente não precisa comprar na loja, os instrumentos a gente mesmo pode produzir, né? E a cultura é isso, é aquela necessidade do campo mesmo, não é o instrumento de loja, é o instrumento construído pela própria mão. E muito mais coisa para falar, para daqui a pouco a gente brincar e ocupar mais um tempo também. E muito obrigado, né? Vocês aqui. Obrigado, Marcelo. Feliz aniversário com o Flor do Barro. E viva a cultura popular. Agora, dando continuidade, né, agora a gente vai citar a Rebeca, que vai falar um pouco desse lugar, enquanto musicista, né, desse contato com a música, e falar desse envolto, né, de estar junto desse lugar, a partir das suas vertentes musicais, contribuindo, né, não só como professora, mas também enquanto artista, para o estado no todo, aqui também conhecer um pouco da cultura de Arco Verde, Buíque, como é que está sendo esse processo, né, de estar em contato com essa diversidade. Boa noite a todos. Primeiro eu gostaria de agradecer o convite da Razoar, na pessoa de Marília, e também parabenizar Marcelo pelo trabalho que ele vem desenvolvendo aqui. Como já foi apresentado, meu nome é Rebeca, né? Eu tenho 17 anos de vivência de música, tá? Eu sou musicista, sou professora, sim, mas antes de ser professora, eu sou artista. Eu sou clarinetista, saxofonista, toco 2 ou 3 acordes no violão. De vez em quando nós cantamos umas coisas, mas eu queria dizer que com a música, eu já pude sair do Brasil e representar a cultura popular de Pernambuco em um dos grandes festivais que aconteceu no ano de 2018 na Bélgica, em que nós fomos representar com a única orquestra de Pernambuco de clarinetes, que é um instrumento de madeira que primeiramente é conhecido no meio erudito, e nós trouxemos isso para o meio popular. Então nós tivemos a sorte não, tivemos um lugar de fala, de se posicionar em um evento internacional e poder dizer: Pernambuco é mais que erudito, Pernambuco é popular. E nós tiramos o segundo lugar nesse evento, que é uma competição, né? E nós mostramos o corpo, nós mostramos o frevo, nós mostramos o samba. E o que eu quero dizer com a cultura é o seguinte: fazer cultura é mais que amor, é uma vocação. Fazer cultura é você fazer a tradição viver e repassar aos seus filhos, aos seus netos, aos seus vizinhos, aos seus amigos. E isso passar não porque é a moda de hoje, não. É porque você recebeu essa missão de repassar isso, de ensinar isso. Eu venho do universo de banda de música. Então já faz o quê? 17 anos que a gente faz esse movimento de crianças, idosos, adolescentes,
Eu tinha uma aluna, inclusive antes de vir para cá, ela tinha 55 anos. Eu ensinei as primeiras notas para ela. Hoje, ela é solista da banda que eu era solista. Então ela ficou no meu lugar. Então esse é o legado que a gente tem que deixar. Os outros, a gente se vai. Em algum momento a gente se vai. Ou a gente vai para caminhos diferenciados. Mas quem ficou, continua levando. E a mensagem que eu quero deixar aqui para esses que são o futuro, né, da cultura aqui de Arco Verde é o seguinte: vocês podem romper todos os caminhos, todos os limites que disserem. E vocês fiquem com essa frase: o artista, ele nasce a partir do momento que o amor pela expressão artística é maior que a vida. Obrigada. Agora a gente vai escutar a Brenda, né, que, como eu disse a Ana, que ela já é uma vendedora de projetos e também uma artista. Eu sei que ela canta, eu sei que toca vários instrumentos, você está aberta aí, né, também vai aprender novos instrumentos. Então, que você falasse um pouquinho como é que está sendo essa experiência para você, como é que está sendo todas essas descobertas, o quanto que essa cultura de Arco Verde, que eu acredito que é a base, né, que influencia para que você queira cada vez mais estar, né, desenvolvendo atividades dentro do meio cultural. Obrigada mais uma vez pelo convite, Marília, Arthur. Dizer que eu não esperava por esse convite, porque apesar de eu ter 30 anos de idade, e aí você poderia pensar, nossa, eu não tenho muito mais experiência, não. Eu estou engatinhando nesse mundo da cultura, principalmente da cultura popular. Eu, diferente do pessoal aqui, eu não venho de um berço, de uma família que produz cultura já há muito tempo. Eu tenho um tio que é músico, que participou do movimento Bang Beat. Mas assim, foi num momento da vida em que eu era criança, então assim, pra mim era só aquele tio que canta, que legal. Mas veio muito mais assim dessa coisa que alguns citaram, da paixão pela cultura, do admirar os outros fazendo. E de uma bela hora eu me descobri assim, poxa, mas eu posso, além de admirar, eu também posso fazer. Por que não? Eu vim no caminho inverso, porque eu comecei a fazer faculdade de gestão e turismo, por esse amor à cultura. Então assim, quando eu era mais nova, eu estava decidindo o que eu queria fazer na vida, eu só pensava em coisa, eu quero, sei lá, eu quero ser guia de museu, eu quero ser guia turístico, eu quero morar em Olinda. Eu não me encontrava de jeito assim, o que era que eu queria da minha vida. E aí eu não cheguei a concluir a faculdade e lá dentro, fazendo projetos, descobrindo nas matérias sobre cultura, que eu fui me descobrindo ao ponto em que eu entrei no Coral Popular do IFPE, no Campo do Recife. E sobre isso que a colega falou, da questão do popular vencer o erudito, existiam dois coros no IF, existem ainda, o Coral Popular e o Coro Sacro. E o que me chamou a atenção foi justamente o Coral Popular, por essa questão de trazer, por exemplo, arranjos como o Galo do Norte, de Lanini, para mim é o segundo hino de Pernambuco. É a música que eu canto e que eu ouço e que me faz chorar e arrepiar, despertar as mais profundas emoções pela cultura popular que eu já estou sentindo na minha vida, porque fala de tudo um pouco, né? Faz esse apanhado da questão cultural de todo o estado. E foi com o Coral Popular do IFPE que, integrando a turma de 2014 e 2015, a gente viajou para o Festival Internacional de Coros em Belo Horizonte. E, se eu não me engano, nós éramos o único coral de Pernambuco. E aí a gente estava se apresentando junto com outros tipos de música. Assim, eu me arrisco a dizer que o único que tinha cunho popular de fato era a gente, porque tinha muita coisa assim. As músicas clássicas de cantar Aleluia, coisas do tipo. E a gente foi para se apresentar com o Leão do Norte, com a praia tipo Science, sabe? Trazendo todos esses elementos da cultura popular. E não é por nada não, mas quando a gente tava lá, o pessoal ficava, eita, agora aquele coral de Pernambuco, vamos pra ver que tem uma coisa diferente. E é realmente uma coisa muito diferente você levar 40 jovens com idades abaixo de 20 anos
para cantar a música popular. A gente sabe que hoje em dia é muito difícil o jovem conseguir se interessar. Já é difícil se interessar para ouvir, quanto mais para produzir música popular, no mundo onde é tão fácil você viralizar no toque, com músicas, vamos dizer assim, mais contemporâneas, né? E não tragam essa coisa de raiz. E você conseguir prender a atenção de 40 jovens para isso. Eu fazendo parte, eu não era regente, obviamente, eu era só uma das coristas, e eu ficava assim perplexa como é que você consegue, nos dias de hoje, arrecadar 40 jovens para cantar a música popular e de Pernambuco, porque o cunho maior eram músicas vindas assim de Pernambuco. E também foi muito legal a experiência de levar a cultura daqui de Arco Verde para lá, porque na faculdade, por incrível que pareça, o pessoal não era muito ligado em cima de coco e tal, e aí quando a professora disse, não, a gente vai tocar a praieira, e eu ouvi o arranjo e eu disse, pô, isso é cima de coco. E aí eu, não, a gente queria começar a fazer umas performances e tal, não só de cantar, mas de colocar uma dança. E aí eu fiquei incumbida de fazer os passos do samba de coco com outro colega para essa apresentação, e não teve orgulho maior, apesar de eu não ter absolutamente nada a ver com as famílias do samba de coco daqui. Provavelmente quase nenhuma delas sabe, ninguém sabe que isso aconteceu. Mas é um orgulho, uma filha emprestada de Arco Verde, que eu sou recifense, mas eu passei a vida toda morando aqui e ainda moro, conseguir fazer esse intercâmbio de culturas, né? E também trazer essa experiência que eu tive lá para cá. E isso foi me fazendo querer me profissionalizar na música, infelizmente não concurso superior, mas em outros sentidos, integrar grupos de música. Hoje em dia eu faço parte junto com o Bruninho do movimento de música autoral de Mama. Estou no momento à frente do Sertão Maracatu e do Lula Moreira. E é outro desafio, eu enquanto branca, não candomblessista, ser à frente de um grupo de música popular de raiz afro, de raiz de candomblé. Eu sei que não é o meu lugar de fala, mas assim, eu me sinto orgulhosa de poder integrar, fazer parte disso e poder, quem sabe, despertar a sementinha do interesse dos próximos jovens, né? Que é a verdade que a gente tem que abdicar muito para conseguir seguir fazendo cultura popular, fazendo música de raiz. Ou mesmo que não, mas ritmos que se misturam, né? Fazer esse intercâmbio de coisas novas, mas que você consiga entender a importância de perpetuar a cultura e não só dar vazão àquilo que aparece, porque o que é hoje não é amanhã. Dessas músicas que surgem hoje em dia, né? É tudo uma coisa de moda. E a cultura de raiz não, são anos de perpetuação, né? São 100 anos, são mais de 100, enfim. E é isso, é bom poder participar, é bom poder estar me iniciando nisso, vendo tantos mestres, vendo tantos depoimentos, trabalhando com gente tão talentosa. E obrigada. Agora a gente vai citar a Fabiola, né, que é poeta, né, recitadora, e eu já conheço há um tempo, assim, nesse lugar, sempre admirei muito. E eu queria que tu falasse muito de estar inserida nessa cultura de Arco Verde, até porque já há um tempo, eu sei que você já recita e tal, mas como é esse processo, né, de entender que tá aqui, que isso é uma contribuição, que isso é cultura, se inserir nesse lugar, né, de contribuir com a... principalmente com a cultura de Arco Verde, que a gente sabe que é uma cidade que acaba meio que proporcionando, né, como a gente vê aqui, né, as diversidades, de uma forma ou de outra, as heranças que vão ficando e que a gente vai abraçando de alguma forma e trazendo isso para aqueles dons ou para aquelas habilidades que a gente vai adquirindo ou que já nasceram com elas. Boa noite, meu nome é Fabiola, eu sou do Desafio Matuto, que sou eu e meu primo, nós declamamos poesias e ele é escritor, uns bons. Eu sou declamadora mesmo, eu admiro muito, eu gosto, aprendo, leio, mas escrevo pouquíssimo. Ele é a cabeça e eu sou a voz. Mas fora disso, eu quero trazer uma fala que a Leone
citou, quando ele fala que lembra que foi em 92 que começou a haver mais presente aqui na nossa cidade isso da cultura. E eu tive a sorte de vir de uma época em que já estava bem mais forte. Tanto é que eu aprendi na escola, ainda bem. Eu aprendi na escola e eu quero falar da importância da gente deixar isso vivo, tanto aqui na comunidade quanto nas escolas, porque eu sou fruto disso, da escola. Eu fazia projetos, eu declamei a primeira vez com 9 anos de idade, tinha sarau e quando havia esse sarau na escola, a única criança era eu. Tinha muita gente velha e eu era metida no meio dos velhos, achava. E sou fruto disso, graças a quem vive, né, plantando essa semente, que não é fácil, mas eu aprendi o corpo na escola, eu ouvia pouco na escola, ciranda, tudo isso. E a poesia, não sei como surgiu, só que foi dentro da escola também, que eu comecei a declamar. E minha família não é família de musicista, porém, a gente sempre teve muito vivo entre nós, a gente gosta, canta junto em casa, brinca, dança. Tanto é que essa coisa forte, né, da nossa família surgiu na Marcelo, ele é nosso primo. É óbvio que acho que na nossa comunidade a gente tinha a oportunidade de ter contato com pessoas que faziam isso. Então sempre chamou bastante nossa atenção. É isso aí, não é fácil viver isso, viver nesse mundo, eu não vivo disso, mas tenho contato com pessoas que vivem e sei a importância da gente tentar manter vivo um tantinho que seja, e plantar, ensinar, circular, mostrar. E é isso aí, muito obrigada. Thank you.